Agradeço muito o honroso convite do competente jornalista e economista Luiz Nassif, que sempre está, no bom sentido do termo moderno, antenado com as questões fundamentais que precisam ser debatidas de interesse do país, e no tema aqui central hoje de debatermos questões extremamente importantes relativamente à nossa região, que está inserida em temas estratégicos para o país, para o nosso país, para o nosso país e para o nosso estado. E não poderia ser diferente, que motivou a presença do nosso prefeito Paulo Alexandre, que também absolutamente comprometido e envolvido com estas questões do petróleo e gás e do porto. Fiquei muito satisfeito de ver a confirmação e a presença dele aqui, diferentemente de outros que estavam previstos, que deveriam estar hoje aqui e que infelizmente, pelo que soube, em cima da hora não efetivaram a presença. Mas isso mostra como nós precisamos nos envolver com temas extremamente importantes e que tem tudo a ver com o futuro da nossa região, futuro de competitividade da nossa região, do nosso principal negócio, que é o negócio logístico portuário. E é dentro desta lógica que nos foi pedido para falar sobre os desafios, infraestrutura, os desafios em torno da modernização do Porto de Santos. É com este enfoque de infraestrutura, mas acima de tudo, de modernização do Porto de Santos, que nós gostaríamos de fazer aqui uma breve apresentação e que depois abrirmos aí com a orientação que tivemos para debate sobre o tema. A primeira coisa que nós precisamos enfocar é indagar: será que nós ainda precisamos falar de modernização do Porto de Santos? Será que neste momento do Brasil e no momento que nós vivenciamos na escala mundial, nós não deveríamos estar mais dando mais atenção à questão da competitividade do Porto de Santos? Será que esse tema modernização nós já não deveríamos ter superado? Mas eu, quando falo de modernização, eu sempre, a gente que tem cabelo branco, alguns como eu que tem poucos, mas já todos quase brancos, a gente tem o hábito sempre de buscar no dicionário, para não perder o sentido das palavras, comandante? Porque muitas vezes nós vivemos numa sociedade, muitas vezes são perdidos os sentidos das palavras. Então a primeira coisa que nós temos que voltar um pouquinho no tempo afinal de contas, o que é ser moderno, o que é modernização? Para entendermos se cabe ou não ainda falar em modernização no Porto de Santos. E se nós formos em qualquer dicionário da língua portuguesa, nós vamos verificar que ser moderno é simplesmente ser atual. Quem não é atual é antigo, desatualizado. Quem acompanha, se atualiza, é alguém que é moderno. Nós não estamos falando aqui de avanços, de projeções, de futurologia. Nós estamos falando de ser atual. E quando a gente fala de ser atual e fala de modernização, nós estamos na prática perguntando o seguinte: nós precisamos ainda fazer no Porto de Santos e nos portos brasileiros um processo de atualização de maneira ampla? Esta é a pergunta primeira que nós precisamos fazer. E quando a gente analisa isso, nós vamos verificar que, infelizmente, nós ainda precisamos sim falar de modernização, porque nós implantamos uma lei de modernização em 1993, mas do programa de modernização que constava da Lei 8.630, praticamente somente houve a modernização da operação portuária, dos investimentos nos terminais com a iniciativa privada. Outros dois temas extremamente importantes, um deles, ele e a irmã andam até de mãos dadas, que é modernização de gestão e modernização da administração, mas um outro tema, que é a modernização do sistema laboral. Pouco foi feito nesses dois grandes temas: gestão, administração e segmento laboral. Avançamos pouca coisa, precisaríamos avançar muito mais. Então nós
ainda precisamos, infelizmente, parar e utilizar tempo para discutir modernização de porto, quando isto praticamente não faz parte mais das agendas dos países competitivos do mundo. O Brasil tem que verificar quem são seus competidores e verificar se esses competidores ainda estão discutindo modernização de porto. Não, eles estão discutindo competição de portos e não modernização, porque a lição de casa eles já fizeram. E por quê? Porque mundialmente, modernização de gestão é descentralização. Todos os portos de ponta do mundo são administrados pelos municípios ou pelas regiões. Não existe um porto hoje que está na lista dos top 10 ou dos primeiros 20 maiores portos do mundo até, que não seja administrado localmente. Não existe. Da mesma maneira, que não seja gerido localmente, que é o município, ou é o estado, ou é um consórcio da província, do estado e do município. Da mesma forma, todos os portos do mundo têm administração descentralizada e profissionalizada, de modo a que os diretores tenham liberdade de agir, possam tomar as iniciativas localmente e não fiquem presos a um poder central. Nós no Brasil hoje caminhamos muito para trás nos últimos anos. O processo que a Lei 8.630 vinha implantando de descentralização de gestão, descentralização de administração, foi dado um freio de mão, freio de pé e um cavalo de pau. Para quem lembra dos antigos, dos tempos antigos, que os jovens, quando faziam isso de maneira sem grandes riscos, né? Porque hoje não dá para ficar fazendo essas loucuras, mas na verdade, na gestão e de administração do porto, nós andamos para trás. E no modelo laboral portuário, pouco foi feito. Avançou-se no controle, mas em termos de qualificação, de treinamento e preparação da mão de obra para o novo modelo, também pouco foi feito. E será que isto era falha da Lei 8.630? Não. A Lei 8.630 seguia esses modelos mundiais de descentralização e de modernização. Mas, infelizmente, ao longo do tempo, ou ela não foi aplicada integralmente, ou houve desvios na sua aplicação ao longo do tempo. Só que nós temos hoje um novo marco regulatório sendo discutido. E aí cabe a grande indagação e a preocupação. Este novo marco regulatório é para recuperar o erro, não é para recuperar o princípio, vamos dizer, da Lei 8.630 e corrigir o erro da sua implantação, ou ele sai na linha da contramão? Infelizmente, a MP 595, que hoje é o projeto de conversão de lei número 9, que está em tramitação no Congresso, por mais absurdo que seja, ele segue na linha da contramão do todo o modelo portuário do mundo. Não existe um país hoje competitivo do mundo que segue o modelo estrutural que esta medida provisória trouxe para o sistema portuário brasileiro. Por quê? Porque ele acaba com a gestão descentralizada, ele mata de vez, ele enfraquece tremendamente a administração portuária local, ele acaba com a governança corporativa e ele introduz dois regimes de exploração portuária. Seremos o primeiro país do mundo a ter isto, sem garantir que esses regimes poderão competir com regras isonômicas na sua concorrência. Então é altamente preocupante quando a gente vai falar de modernização do porto e da necessidade de infraestrutura, nós nos depararmos com um momento onde o que está na lei é que praticamente nada mais será decidido no local, será decidido em fóruns como esse. Talvez por isso um dos sintomas seja de verificar quem do segmento portuário se dispõe a participar de eventos como este para discutir o futuro. O que é que nós precisamos então fazer nesse momento absolutamente de risco para o nosso principal negócio? Primeiro, nós temos que lutar pelo modelo portuário mundial. Quando eu digo modelo portuário mundial, é mundial mesmo, inclusive na China.
Porque nós temos ouvido muito na imprensa, temos ouvido muito representantes do governo dizendo assim, a frase resumida é mais ou menos esta: o Brasil precisa de portos como os da China. Só que nós, infelizmente, temos uma tradição no Brasil de querer ter o que os outros têm, mas insistimos em fazer diferente e, na grande maioria das vezes, de fazer exatamente o oposto. E é exatamente o oposto que a medida provisória faz. Na China, quem conhece, nós estamos, país socialista, mas que utiliza o capitalismo nos seus negócios. Todos os portos chineses são administrados como autoridade portuária pelo município e tem a questão de administração dos serviços por empresas, companhias mistas, município e iniciativa privada que atua no porto, com princípios de gestão e eficiência. Nós estivemos há 2 anos atrás numa comitiva, inclusive aqui de Santos, visitando os portos chineses. Um dos portos que chamou bastante atenção foi o porto Ningbo, terceiro maior porto da China. Fomos recebidos por um dos diretores profissional, porque não basta apenas municipalizar, tem que profissionalizar as administrações. Não é para que diretor seja nomeado, ao invés de por senador, ser nomeado por vereador. Não. Diretor de porto tem que ser profissional. No porto de Ningbo, um dos diretores que o recebeu, depois de uma explanação e apresentar inclusive o lucro que o porto havia gerado no ano anterior, a distribuição de dividendos que ele havia encaminhado aos acionistas, inclusive ao município, ele disse: nossa missão como porto é gerar um instrumento logístico para garantir a competitividade dos produtos chineses e gerar o máximo de lucro, de dividendos para os nossos acionistas. Isso nós ouvimos de um diretor chinês, num porto da China. Infelizmente, nós estamos andando na contramão do mundo. O mundo inteiro, além de descentralizar, adota o conceito de porto autônomo. É assim na China, é assim na Holanda, nos Estados Unidos. Por que porto autônomo? O porto tem que gerar seus recursos para reinvestimento e depender o mínimo possível do poder público. Porto que seja administrado de maneira eficiente gera lucro. O Porto de Santos está gerando em média 100 milhões de reais de lucro por ano. O Porto de Santos hoje tem mais de 400 milhões, é só ver no balanço, de dinheiro em caixa. E por que não aplica? Burocracia de contabilidade pública. Se não estiver no orçamento da União, já que ele é controlado pela União, a aplicação de investimentos ele não pode aplicar. Então ele fica dependendo de dinheiro que venha do governo federal. Por quê? Porque os recursos têm que ser implementados como aporte de capital do governo federal, enquanto o dinheiro está aí disponível. É só verificar o balanço publicado. Então, o que nós precisamos para avançar nesta questão de modernização e quando a gente fala das necessidades de infraestrutura do porto? Primeira coisa, parece óbvio, mas no Brasil a gente precisa dizer isso. Nós primeiro precisamos lembrar que nós temos que cumprir legislação. E por que eu digo isso? Eu tenho dito em algumas palestras, viu, Luiz Nassif, que no mundo inteiro, um processo de aprovação de uma lei envolve discussão, elaboração do texto, discussão, votação, publicação, uma sanção. Está valendo. No Brasil nós temos tudo isso: discussão, votação, sanção, publicação, mas se não houver a pegação, se a lei não pegar, o pessoal acha que é normal. A gente ouve, às vezes, pessoas falam: essa lei não pegou. Como? Que país é este onde a gente acha que é normal alguém dizer que temos uma lei que não pegou? Como, por exemplo, agora está se discutindo no Congresso a revisão da lei do sistema do trabalho do transporte, do motorista. Por quê? Porque aprovaram uma lei que todo mundo dizia que não teria como ser aplicada, mas aprovaram. E agora estão tendo que mudar a lei. Quer dizer, estamos vivendo na ilegalidade.
Então nós precisamos cumprir lei, nós precisamos atenção para as relações políticas e técnicas. Nós temos que ter relações políticas e institucionais entre porto e cidade, entre porto e região, mas nós temos que ter relações e exigências técnicas na direção dos portos. Nós temos que enfocar que os problemas logísticos de comércio exterior e parar de dizer que fila de caminhão num porto é problema só do porto. Aliás, o porto é o que menos tem responsabilidade sobre isso. Como é que alguém que sabe, e o governo sabe, a imprensa sabe, que, por exemplo, lá no Mato Grosso, um caminhão com mais de 2.000 quilômetros de distância vai na fazenda, pega a soja coletada no ato, sai 2.400 quilômetros da fazenda direto para o porto, sem programação, sem agendamento, e o culpado é o porto, porque os caminhões não conseguem descarregar. E isso a gente está ouvindo, está lendo e ouvindo na mídia e de representantes do governo, sendo repetido praticamente todos os dias, e pouca gente contesta isto. Isto é um absurdo. Nós temos sérios problemas de logística de comércio exterior no Brasil. Não temos armazenagens, não temos planejamento, não temos política de comércio, né? Então nós precisamos destacar que o porto, ele tem a sua responsabilidade, mas não é nesse grau que está sendo colocado. Então o conceito de porto moderno, de infraestrutura, e que nós precisamos ter em mente quando nós vamos analisar a competitividade e modernização do Porto de Santos, é que, em primeiro lugar, infraestrutura de um porto não envolve apenas obras e estruturas físicas. Não é, nós temos problemas sérios, temos, nós vamos mostrar. Mas não é só isso. Envolve, tem um erro ali, envolve TI aplicado em larga escala. No mundo do sistema portuário, ninguém mais está discutindo se tem um agente da alfândega 24 horas de plantão. Sabe por quê? Porque as cargas são liberadas por sistemas informatizados. Os países mais competitivos do mundo, a carga já é descarregada, desembaraçada. A lógica que o mundo adotou é a contrária do Brasil. No mundo é assim: o navio vai chegar 48 horas antes, os importadores ou o armador informa para as autoridades quais são as cargas que vão ser descarregadas. E a alfândega, a Anvisa, porque autoridades, elas têm que em 24 horas antes da atracação do navio dizer container 1, 2, 5, 18 e tal. Esses containers descarrega que vão para inspeção. Outros liberados. São descarregados, liberados. Este é o conceito de comércio exterior do mundo. Nós aqui ainda estamos discutindo Porto 24 horas como se o Porto de Santos não trabalhasse 24 horas. O Porto de Santos opera 24 horas desde 1998 e nós estamos ouvindo, fiquei muito feliz de ouvir em algumas rádios de top em São Paulo, a semana retrasada, o governo informa que a partir de hoje o Porto de Santos, Rio de Janeiro, Paranaguá e Vitória passam a operar 24 horas. Eu falei, o pessoal estava operando ilegalmente, não tinha autorização do governo. Então, nós precisamos integrar os sistemas. Caminhão não é para estar em fila numa pista. Caminhão simbólico, ele tem que ser mudado num sistema integrado, onde cada agente do poder público, simplesmente de maneira automática, libera para o passo seguinte ou segura para a inspeção. É assim que as coisas funcionam, mas nós estamos trabalhando de outra maneira. Para isso é fundamental uma modernização da gestão portuária e que todos os agentes estejam envolvidos. E é fundamental que nós derrubemos os muros. Nós ainda temos aqui no Brasil determinadas autoridades que dizem: eu não abro mão da minha competência, isso aqui é comigo. Eu não permito um sistema integrado, informatizado. É por isso que, por exemplo, nos Estados Unidos e em muitos países do mundo, foi criada a figura do agente único de fronteira. É uma entidade que trata de tudo, e se precisa de alguma coisa específica, aciona isso.
Equacionadas essas questões, fica mais fácil e viável a gente entender, atender os desafios da modernização da infraestrutura. Se nós não equacionarmos esses desafios que já eram grandes e ficaram maiores com a MP, nós não vamos avançar. Já estava difícil resolver os problemas localmente aqui, dos acessos, já estava. Deve ficar muito mais, porque as decisões e os debates não ocorrerão mais aqui. Ficará então mais viável aplicar sistemas e realizar obras que já são conhecidas há muito tempo. Quais são essas obras? Quando a gente fala de infraestrutura, eu quero relacionar e botar um pouco de datas, porque a impressão que dá é que nós estamos discutindo necessidades de infraestrutura do Porto Santos agora. Quem está aqui na região sabe disso. A dragagem, por exemplo, de aprofundamento, que ainda não está homologada, né, comandante? Não está pronta. Ainda não está pronta e não está homologada. Né? A dragagem de aprofundamento, ou canta-se aí há muito tempo, não é? De aprofundamento e alargamento, ainda não está finalizada e não está homologada. Ou seja, os importadores e exportadores, quando contratam os seus fretes, estão ainda pagando fretes considerando os níveis de profundidade anteriores. Só que isto tem decisão do CAP, lá do Conselho de Autoridade Portuária, que agora a ANP acabou com ele, né? Enquanto o mundo inteiro valoriza a governança corporativa, no Brasil acabou-se com o CAP. E com detalhe, deixa eu abrir mais um parênteses. O projeto original, o texto original da medida provisória dizia que o Conselho de Autoridade Portuária passou a ser um conselho consultivo e que ele teria representatividade tripartite, poder público, iniciativa privada e trabalhadores. Aí você pelo menos ficava assim, olha, tá bom, ele vai ser consultivo, pouca coisa vai decidir, mas pelo menos dá para falar, e ele vai, mas pelo menos tem uma coisa boa, o poder público, ele terá um voto só nas cadeiras, não é isso? O texto que foi aprovado tem um adendo, disse o seguinte, ele terá representação pública, privada e trabalhadores, só que 50% das cadeiras são do poder público. Ou seja, o poder público vai perguntar para ele mesmo. Aí você perguntar, o que você acha disso? Não, eu não acho, eu acho bom, não, vai ser assim. Então, a dragagem tem decisão de aprofundamento desde 1998. Decisão de duas etapas, 15 metros e 17 metros. Quando se fala agora, que agora vai se trabalhar a segunda fase, isto é uma questão decidida lá atrás. Perimetrais. Há quanto tempo a gente discute? Nós temos projeto conceitual de perimetral desde 1998. Ligação seca entre as margens, idem. Só que a ligação seca, quanto mais a gente avança no estudo e demonstra onde deve ser o local, mais alguns elementos do poder público dizem que tem que ser num local diferente. Expansão do porto tem área definida desde 2000. Pátios reguladores, estacionamentos que todo mundo ouve falar, resolução do CAP desde 2000. Sabe quando que isso foi regulamentado pela Codesp, aqueles pátios que estão lá em Cubatão? Só em 2007. Nós aprovamos a resolução em 2000 e ficamos brigando para que saísse uma regulamentação que saiu só em 2007. Sistemas informatizados para integrar tudo, para fazer o controle de gestão e monitoramento e agendamento eletrônico, 2000, 2005, 2007 e 2010. Valorização ferroviária, desde 2001 sendo posição definida no CAP, agendamento dos caminhões, novos acessos, que são os estudos que nós vamos mostrar, novas atividades, sistema hidroviário, tudo isso discutido e plano definido. Bem, então vamos falar um pouquinho aqui agora, rápido, no final, para verificar quando se fala de modernização de infraestrutura do porto, a gente perguntar, será que efetivamente nós precisamos discutir coisas novas? Porque um dos problemas que nós temos no Brasil não é de falta de plano. Nós temos
temos o hábito de fazer planos demais. O problema é que a gente executa de menos. O programa de dragagem que está definido aí e que tinha todas essas etapas, programa definido desde 1998. Além disto, em 2011, sabe o que nós fizemos no CAP? Para discutir a fase 2, nós fomos verificar o que tecnicamente foi contratado um estudo para verificar qual é o novo canal de Porto de Santos que precisa ter para os megas navios, para os super navios. E para isso, ficou claramente definidas as opções e estabelecido que, ampliando o canal para 17 metros e fazendo 250 metros de largura, qualquer navio entra no Porto de Santos, cumprindo todas as normas internacionais de navegabilidade. Além disso, as perimetrais que estão aí, esse desenho, ele existe com pequenas variações, como eu disse, desde 1998, tanto em Santos quanto em Guarujá. E quando a gente fala em novos acessos à cidade e ao porto, tem estudos conceituais, como este, por exemplo, aqui, que foi protocolado pelo município de Santos, do governo do estado e na Ecovias, desde 2009, para acabar com o problema na entrada de Santos, criando novos acessos ao porto e à Lemoa. Da mesma forma, no Guarujá, todo um sistema novo para não ficar mais dependendo da Rua do Adubo, porque também é outra coisa, parece que descobriram, até falei ontem no Guarujá, descobriram agora que lá no Guarujá tem a Rua do Adubo e que os caminhões vão passar lá. Só que os caminhões passam lá desde a década de 70. Quando a gente fala também de sistemas regionais, nós há muito tempo nós discutimos a implantação do anel viário aqui da Baixada e da ligação seca, desenhos e estudos definidos, também sistemas regionais, tanto ferroviários quanto rodoviários, também conceitos de transposição da Grande São Paulo, não só na ferrovia, na rodovia, mas também no sistema ferroviário. São projetos que estão definidos, planejamentos definidos, por exemplo, no PDZ de 2006, de mudança da matriz de transportes aqui no Porto de Santos, valorizando ferrovia e hidrovia, incentivando muito a operação de containers double stack, para que a gente possa avançar nisso e tirar caminhões da estrada e da cidade que hoje fazem o transporte de containers. E principalmente utilizar o sistema hidroviário da nossa região para criar pátios coletores, pátios multimodais nas outras cidades da região, também tirando caminhões. E estas balsas, na CIF, que estão aí, são balsas que circulam na Europa e nos Estados Unidos e que precisam, sabe que profundidade de calado? 1,5 metro. Balsas para transportar container com 1,5 metro. A maior parte dos canais que nós temos aqui atendem isso. A maior parte atende. Nós precisamos de decisão política para fazer. Por isso é que nós lutamos muito para que na agente fosse criado um comitê técnico do sistema hidroviário, e lá foi aprovado um termo de referência para contratar o projeto de engenharia disso. Também nós vamos implantar pátios e sistemas de monitoramento para integrar tudo isso, como acontece nos portos do mundo. O que é isso aqui? Isso aqui é um projeto conceitual aprovado pela Prefeitura de Santos e pela Codesp para aquele imenso terreno que tem ali na reta da Lemoa, antiga rede ferroviária, para fazer um pátio multimodal ferroviário, caminhões, para fazer um sistema viário que passe ali para ligação da margem seca e um estacionamento de caminhões de carreteiros, porque caminhão com carga não é para ficar parado em pátio. Caminhão com carga ou tem que estar num terminal ou tem que estar transitando. Não, nós temos que parar de ficar achando que simples pátio de estacionamento é a solução. Esse terminal, por exemplo, aqui do Valongo, já atende esse conceito que se utiliza no mundo inteiro. Precisamos ter um sistema informatizado do VDMSI de controle de navegabilidade e de acesso. Precisamos ter um sistema informatizado integrando todos os agentes do sistema público.
Esse sistema é o porto sem papel? Não. O porto sem papel é apenas o primeiro passo, porque esse sistema ele é muito mais amplo, como acontece na Europa, na China, que envolve todo mundo e que ele é um sistema automatizado. O porto sem papel não é um sistema automatizado. Para isso nós precisamos ter gates automatizados, com leitores de placas, com sensores de tags eletrônicos. É assim que os portos funcionam. E para falar em monitoramento de controle de acesso ao Porto de Santos, lembram-se que eu disse que o CAP determinou em 2000, 2005, 2007 que a Codesp estabelecesse sistemas de controle e de monitoramento e de acesso a que nenhum caminhão mais sem agendamento entrasse na região portuária? Este aqui é o cronograma que a Codesp apresentou ao CAP em 2011, onde ela dizia que a quarta fase, que era a finalização com esses leitores de placa, estaria implantada e funcionando em setembro de 2011. Então, é estas dificuldades que geram as consequências que nós temos aqui. Precisamos incentivar os CLIAs e as EPS para facilitar operações aduaneiras. Temos um novo desafio que nós temos que pensar mais para frente: novos sistemas de interligação da Baixada com o Planalto. Quanto mais crescer a ferrovia, ajuda, mas nós temos que pensar em outras coisas. Nós precisamos discutir seriamente a ocupação da área continental com a expansão do porto, para poder, no futuro, resolver. E precisamos trabalhar de maneira concreta para viabilizar as novas atividades, que são as atividades de apoio offshore e que são as atividades de apoio naval que o Porto de Santos precisa receber. Para isso tudo, é fundamental também que nós incentivemos aqui, por isso que o polo tecnológico, o parque tecnológico é fundamental, que nós incentivemos desenvolvimento de tecnologia. Com isso tudo, as nossas conclusões são: os desafios e as necessidades são muito conhecidas. O que nós estamos escrevendo aqui não existe absolutamente nenhuma novidade. Eu não sou original e nem novo em nada. Estou apenas diz e defende em grande parte desde 1998. E posso dizer que a gente defende porque estava no CAP desde 98. Temos estudos, planos, projetos, tudo, nós já sabemos. Precisamos recuperar a capacidade de gestão, porque planos a gente sabe muito fazer. Precisamos parar de ficar indagando o que precisamos fazer e como. Nós já sabemos o que e como. O que nós precisamos é agir. Basta então constatar como outros países estão fazendo. Me permita, Luiz, eu queria só contar uma coisa que aconteceu em Singapura. Nós estávamos com uma comitiva do governo brasileiro em Singapura e fomos visitar as autoridades do governo da área de planejamento. E depois que eles apresentaram todo o sistema de planejamento, que aliás tem um destaque: nos países da Ásia, inclusive na China, os planejamentos são feitos de baixo para cima. O poder central recebe as demandas, consolida e atende. Não existe definição do governo central dizendo: não, esse porto vai fazer isso, aquele vai fazer. Não, as coisas vêm de baixo para cima. E Singapura apresentando lá o sistema de planejamento, aí um brasileiro da comitiva, depois que ouviu a palestra, falou assim: tudo bem, mas eu queria entender uma coisa, como é que funciona na prática? A pessoa lá: mas eu não estou entendendo. Não, queria, como é que é? Vocês planejam, mas quando vocês vão fazer, como é que é o negócio? Era até uma mulher lá do governo de Singapura, disse: não, quando a gente vai fazer, a gente faz o que planejou, e no prazo que planejou. Aí o brasileiro disse: não, tudo bem, estamos aqui entre nós todos somos de governo, vocês planejam, na hora de executar, como é que é? A moça falou: olha, acho que eu não estou entendendo, a gente planeja e faz, porque quando é a hora de fazer, se tem algum problema, alguém vai ter que ser responsabilizado, ou porque planejou errado, ou porque quem está fazendo errado. Então aqui não existe esse negócio. É lógico que o que a gente planeja com muita antecedência, a gente vai fazendo um acompanhamento, um follow-up e vai fazendo correções, mas quando chega a hora planejada de fazer, se faz.
Aí o rapaz que perguntou disse assim: não, então acho que está havendo problema de tradução. O Bussinger, você conhece bem, né? Falou essa palavra, desculpe, não está havendo problema de tradução, está havendo problema de tradição. Para esses países que são vitoriosos, planejamento é apenas uma primeira fase do que vai ser feito. Não é planejamento é uma coisa e execução é outra coisa. Se nós não recuperarmos isso, nós não vamos. Então nós precisamos entender e nós não podemos mais perder tempo tentando inventar a roda. O mundo inteiro adota o sistema portuário de um jeito, nós estamos querendo ser o Einstein para provar para o mundo que o mundo está errado, querendo fazer um sistema portuário diferente. O que nós então queremos, para resumir, se nós queremos no Brasil, como governo, como eu tenho ouvido de muitas entidades e da mídia, queremos portos como os da China, da Europa, dos Estados Unidos, nós só temos um jeito, é fazer como eles estão fazendo, descentralizar e modernizar e profissionalizar. Muito obrigado. Tem noção que tem uma constante aí, que a gente vê nos vários cenários, essa dificuldade que se tem de continuidade e de sair do diagnóstico para a prática. A gente pega, na área federal, tem esses planos de logística, infraestrutura, já tinha lá atrás um conjunto de definições, daí você tem redefinições. Outro dia a gente fez um programa brasileiro sobre questão do planejamento metropolitano mesmo. E veio o pessoal lá, ligado à Plaza, ligado às entidades de São Paulo, tem planos, você tem desde os anos 70, você tem planos que se repetem e não tem a continuidade. Daí volta aquele desafio da questão institucional mesmo, de que maneira você tinha nos anos, no tempo militar, aquele engessamento muito grande. Depois você teve, num certo período, Frederico, aquele desmonte dos ministérios em favor das agências reguladoras. Depois você teve uma tentativa de remontar os ministérios, mas sem continuidade, porque muda o ministro, você não tem a máquina. É por isso que temos todas as ações que dão certo, com todos os problemas que possam ocorrer, só dão certo quando você tem estruturas permanentes, que nem a Petrobras, por exemplo, bancos públicos, BNDES. Quando você vai falar em política pública, esses planos, eles se repetem, isso que você falou, você tira da gaveta tudo que já foi discutido no período anterior, e na hora de fazer a coordenação e a implementação, você não tem as ferramentas, não tem a institucionalização, e não tem também, do ponto de vista de modelo de gestão pública aqui, é um modelo que ele ele desestimula qualquer iniciativa. Né? Aqui, se a pessoa não fizer nada, ela não corre risco nenhum. Se fizer alguma coisa, se quiser resolver um problema, está ferrado. Outro dia eu estava na FINEP, você tem, por exemplo, as startups, que são investimentos de risco. Então, o investimento de risco é o seguinte: você joga para ganhar muito ou para perder tudo. Então, nos Estados Unidos, você faz 10 apostas, você perde 9 e ganha uma, você está bem realizado. Aqui eles me diziam: se a gente fizer 10 apostas, se acertar 9 e errar uma, vem CGU no meio, vem Tribunal de Contas, vem. E daí você cata, quando você lança esse nova empresa, plano de nova empresa, que visa estimular novos setores, daí eles colocam o BNDES, o BNDESPAR, para ser um investidor. Daí você pega o BNDESPAR, ele, quando pega um frigorífico, não tem tecnologia nenhuma, ele investe 5, 6 bilhões de reais. Nós tivemos em 2008 uma empresa óptica eletrônica, que é fantástica, é uma empresa feita em São Carlos, lá por um físico renomado, que faz as lentes dos satélites brasileiros, coisa fina mesmo. Em 2008, com a crise americana, ela tinha uma empresa concorrente dos Estados Unidos 10 vezes maior, que estava valendo o preço dela. Então ela tentou, junto ao BNDESPAR, uma captação para comprar a empresa, que permitiria a ela, que tem uma vasta linha tecnológica, mas não tem mercado, já conquistar de cara um grande mercado nos Estados Unidos. O BNDES ficou 5 anos analisando, e depois de 5 anos indicou que ela deveria
buscar um fundo de investimento no mercado. E para o frigorífico tem. Por quê? Porque o frigorífico é muito mais fácil você fazer análise de risco e errar também, né? No caso de uma friga, houve um erro grande. Então, digamos, essa mentalidade, isso não está num governo, no outro governo, ele está na máquina. Você não tem essa... Você pega o desenvolvimentismo hoje, você tem uma postura desenvolvimentista, aos trancos e barrancos, com erros, centralizações, você tem uma postura desenvolvimentista, de industrialização, de tentativa de reindustrialização, apesar do câmbio arrebentando tudo. Né? Essa postura desenvolvimentista está na cabeça de quem? Da presidente. Se ela sai, entra outro, seja do PT, seja do PSDB, seja do PSB, você não sabe o que vai acontecer, porque não está arraigado, digamos, na opinião pública, que nem está, por exemplo, no modelo chinês. Você fala, não, lá é uma ditadura. Independentemente disso, né? Quando você pega essa noção de desenvolvimento, tá, do presidente do partido lá, até o funcionário público de quinto escalão lá, ele tem em mente você pode resolver o problema e trazer o desenvolvimento. Então, esse é um desafio monumental, né? Que passa pelas leis, pela burocracia, passa pela falta de institucionalização, num ambiente que é muito mais complexo, que é um ambiente democrático, federativo, muito mais rico, inclusive. E no ambiente federativo, o grande mérito que tem, que a Constituição previu bem com essas conferências nacionais, é você trazer as demandas de baixo para cima. Então você traz as demandas do município, vai para os estados, vai para uma conferência nacional, lá você tenta ver o que é universal, o que é específico e traz de volta as recomendações. Então tivemos que, aqueles 20 anos, 30 anos de ditadura lá, dificultaram muito a criação, digamos, dessa sociedade federativa, né? De lá para cá, nós avançamos, mas ainda tem muito que... Essa falta de continuidade permanente, você pega um plano e fala, agora vai, tudo detalhado, tudo colocando grama para cá e para lá, né? 3 anos depois, o outro plano agora vai, todo... Já tem os diagnósticos, já tem a implementação. Bom, vou abrir para os senhores aí para as perguntas finais. O doutor pediu a palavra, depois eu recebi o recado que por efeito estava com o horário arrebentando. Mas era justamente a ele que eu queria dizer. Então, espera só o microfone chegar aqui. Não, eu realmente acho que não cabe muito a observação que... Eu ia fazer uma pergunta ao prefeito, né? Inclusive. Eu acho que agora não cabe nisso aqui, nesse contexto que o Aquino está, acho mais produtivo, né? Falar sobre aquilo que ele expôs. Mas eu só queria, viu, Aquino, fazer a seguinte observação, né? Inclusive sobre esse último aspecto aí que você levantou, né? É preciso que as coisas sejam muito divulgadas e que a população tome o pé das coisas, né? E passe, inclusive, a participar e a exigir que as coisas, né? Ou pelo menos algumas coisas mais essenciais aconteçam. E eu queria só, a propósito, rapidamente, lembrar que no dia 18 de maio vai se realizar a Conferência da Cidade, né? Depois haverá a Conferência Estadual das Cidades e a Conferência Nacional. Eu participei de todas até agora e uma coisa interessante, a gente só vê povo lá. A gente só vê o povo, aquilo que chama povo, né? Pessoal dos movimentos de moradia, pessoal da Sociedade de Melhoramentos, né? Pessoal do movimento ambientalista e por aí vai. A gente não vê autoridades lá para ouvir, para debater. E é um momento muito interessante para se estabelecer pelo menos alguns pactos ali, né? Então, né, é uma coisa frustrante, né, na medida que, por exemplo, eu nunca vi ninguém do Porto nessa conferência. E, no entanto, essa conferência levanta questões, propostas importantes para o município, né, para levar para o Estado e também para levar para o governo federal. Né? Então, só pontuar um pouco essa questão aí, né, que é algo muito sério, viu, Aquino? Eu acho que fica aí colocada essa questão, inclusive tem muitas pessoas aqui que, né, fazem parte de gestões de vários níveis, né? Eu acho que nós ainda precisamos crescer muito no envolvimento da população. Eu entendo que grande parte dessa descontinuidade das coisas é porque a população não se apodera dos planos e do que está definido. Então a população aceita
normal, como alguém assume o governo, pega uma lista de temas, relaciona aquelas mesmas coisas que estavam previstas com um novo nome, muda agora vira programa não sei o quê, e aquilo é tratado como absolutamente normal e ninguém cobra a continuidade. Então, mas aonde o povo está participando, a autoridade não vai. Isso é que é aquilo, é que a sociedade, ela precisa atuar não somente em determinados momentos, em determinados eventos. Se uma sociedade que consegue em todos os momentos cobrar o que é essencial, vamos pegar um exemplo. Eu já discuti isso em alguns locais sobre a importância estratégica da regionalização da administração do Porto de Santos. Não é isso? A gente discute. E uma vez eu estava conversando com alguns líderes e eu disse para ele o seguinte: olha, eu acho que isso dificilmente vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu acho que a população não quer. Como não quer? Pode fazer qualquer pesquisa na rua, faça qualquer pesquisa. Não, a grande maioria quer. Peraí, que movimento a cidade fez até hoje em defesa da regionalização do Porto de Santos? Que movimento? A região fez, né? As cidades fizeram. Então, há uma distância enorme entre o que se fala, entre as coisas que a gente discute em eventos como este, e entre a ação prática da sociedade como um todo. E aí é o que nós precisamos verificar, como, por exemplo, os instrumentos, como foi dito, nosso sistema legal prevê, né, as conferências das cidades, as coisas, e a gente não faz com que isso efetivamente se transforme em algo a ser ouvido lá em cima. Não estão indo lá, mas nós vamos fazer movimentos para que as coisas que foram ditas tenham eco. E daí você levanta a bola para cortar da final aqui, que foi o que eu coloquei no começo, a importância de se aproveitar esse momento de implosão daquele modelo convencional, centralizador e seletivo de mídia. Quer dizer, o que tem hoje, a gente tem alguns, você tem aquele movimento Viva São Paulo, você tem alguns sites que já surgiram de acompanhamento de políticas públicas que estão mudando, avançando, conseguindo avanços iniciais, mas importantes em termos de controle da gestão pública, criando indicadores, obrigando os prefeitos a assumirem compromissos, tendo em área de sustentabilidade, em área de metas de gestão. Então, o que vai acontecer daqui para diante? Nós estamos, a fase da democratização brasileira está começando agora. Agora que eu digo, com esse avanço da internet, de uma forma caótica, o que vai acontecer com o tempo? Você vai ter os diversos grupos que vão estar reunidos aí em todos os seus sites, nos seus blogs, seja um movimento pluralista, seja movimento de periferia, seja movimento de Viva São Paulo, seja movimento de moradores de rua, seja a sociedade civil, ela vai estar cada vez mais estruturada pela internet de forma permanente. Então é possível, por exemplo, pegar um plano desse, um plano que é lançado, você jogar todos os pontos relevantes lá e partir para o acompanhamento diário do que está sendo feito. E à medida em que aquilo vai ganhando pressões de outros sites, de outros blogs, de outros grupos, de outras organizações, aquilo vai se disseminando, e a informação vai se disseminando por todos os setores, até ganhar massa crítica para poder atuar politicamente na cobrança daqueles compromissos. Então, digamos, é um longo caminho pela frente, a internet está explodindo agora, você tem toda essa fase caótica, mas veja bem, a gente tem na internet ferramentas de gestão e de acompanhamento que jamais a imprensa tradicional conseguiria ter, que ainda não são utilizadas. Por exemplo, você tem no PAC hoje, você tem todo um conjunto de indicadores, orçamentos que já pode entrar, essa lei de transparência que foi promulgada aí é de uma importância monumental. Então ela vai permitir gradativamente que você venha extrair dados daqui, dali, defina formas de acompanhamento. Digamos, esse acompanhamento pode ser diário, pode ser instantâneo. A cada atualização de dados você tem o estágio em que estão obras, os gastos. Então, digamos, nessa ferramenta, essa ferramenta que já mudou muito a gestão pública, aí, que é a internet, a informática, mas
A internet que agora está vindo para dar essa substância à sociedade civil e a todos os setores que compõem as discussões públicas. Sabe? Ele implodiu aquele potinho pequeno, só tratava de mercado financeiro, inflação, taxa de juros. Hoje tem a discussão para todo lado. No segundo momento, que já está vindo, aí você vai ter veículos que vão agrupar essas discussões da consistência, criar indicadores, criar gestão do conhecimento para fazer o acompanhamento, e a partir da informação organizada, você cria consciência no cidadão na outra ponta. Por exemplo, uma conferência nacional. Essas conferências, quando eu fiz há uns 2 anos atrás, gravei em Brasilianas com essas conferências, são extraordinárias. São eficazes? Não são eficazes. Mas é uma semente extraordinária. Você tem de assistência social, você tem a questão da mulher, você tem a questão da mídia, a questão é de uma riqueza monumental que se perde por quê? Porque não chega no nível da mídia. E não é só a questão dos movimentos sociais. Eu lembro, uns tempos atrás, aí teve uma manifestação de fazendeiros de Brasília, 4 mil fazendeiros, não saiu uma linha na imprensa, não aconteceu. Se você mexe em meio ponto do IOF para capital externo, vira manchete, o Brasil vai acabar. Então, digamos, é esse novo país que está vindo por aí, que vai permitir um exercício muito legal aí de cidadania. Então, o Brasil tem que caber a multinacional, tem que caber a pequena empresa, tem que caber o movimento social, tem que caber o mercado de capitais. É um momento rico aí que nós estamos vivendo. Eu fico muito satisfeito de estar participando disso, mas se eu tivesse 20 anos, eu ia estar mais satisfeito ainda de pegar o que vem pela frente. Quero agradecer muito a você, a expansão, os mais expositores, aos senhores aí que... tem mais uma questão ali? Então, vamos para vamos para mais 2 questões, então. Eu sou funcionário da Codesp. O Aquino foi presidente do CAP, né, Aquino? E nós participamos até a comissão para a tarifa que até hoje não sai, né? Está nos jornais, mas não sai. A questão que o subsecretário Miranda disse que a base de apoio da Petrobras não vai estar aqui, ou pelo menos não tem a ideia de estar no Porto de Santos. Você sabe que eu tenho um PDZ que também parece que não contempla offshore. Me diga o seguinte, o que a Codesp tem a ganhar e o que tem a perder quando eu digo Codesp, eu digo Porto, porque queira ou não queira, existe uma porcentagem muito grande de volume de negócios para a região metropolitana com o Porto. E agora com mais 2 terminais que querem movimentar quase o dobro do que hoje movimenta o Porto, o que o Porto ganha ou o que o Porto perde com essa questão de que o pré-sal, a parte operacional não estaria aqui no Porto? Bem, primeiro, sobre você falou tarifa portuária do CAP, as informações nós temos, até inclusive lá em Brasília, circulando no Congresso, de que a presidenta Dilma determinou a não aplicabilidade mandou suspender a aplicação das tarifas que já havia sido aprovada pela ANTAC, tá? Porque queria aguardar a aprovação da medida provisória para verificar. É bom lembrar que enquanto a tarifa portuária esteve sendo discutida no CAP, o CAP apresentou vários condicionantes e solicitou informações para que fosse feito um planejamento escalonado de reajuste tarifário, né? E houve demora no retorno de informações, mas isso hoje está na mão do governo federal. Você perguntou o que a Codesp perde. Acho que a pergunta que nós gostaríamos de ter feito é o seguinte: qual foi o trabalho forte que a Codesp eventualmente fez ou não fez para conquistar essas bases offshores aqui para a nossa cidade, para a nossa região? Nós no CAP, por várias vezes, indagamos da Codesp como estava o PDZ e que nos apresentasse o PDZ. Eu saí do CAP sem que o PDZ tivesse sido apresentado pela Codesp no CAP. O que é mais grave é que antes, pelo menos o PDZ, o que é PDZ para quem não? O PDZ é o Plano de Ocupação do Porto, Plano de Desenvolvimento e Zoneamento. Dentro do porto se aprova e define, olha, é como se fosse o plano diretor do município. Aqui é para ser container, ali é para ser granel, e, por exemplo, numa área X, poderia ter base offshore, poderia ter base de apoio naval, né?
Nós, por muito tempo, pedimos que a Codesp apresentasse o novo PDZ. A Codesp, o Porto de Santos, era o que mais atrasado estavam na questão do atendimento do cronograma de PDZ, que a própria CEP tinha apresentado, não apresentou. Eu saí do CAP sem que a Codesp tivesse apresentado, e desconheço no PDZ se há previsão de atividade offshore, até porque a MP tirou a competência do PDZ ser apresentado ao CAP. Tanto é que quando a MP foi publicada, a Codesp, pouco tempo depois, encaminhou o PDZ diretamente à CEP, e somente depois veio fazer uma apresentação superficial aqui no CAP. Acho que é uma perda muito grande para o Porto de Santos não ter conseguido viabilizar agora atividades de apoio offshore e de apoio naval, porque todo grande porto do mundo ele precisa ter essas atividades complementares, como estender mais a força de sua atuação, para não depender somente de determinados segmentos de mercado. A não garantia de bases offshore na nossa região é uma perda muito grande para Porto, para a cidade e para a região. Fábio Fontes, prática do Porto de Santos há 44 anos, amigo particular do Sérgio Aquino. Eu queria fazer uma pergunta, mas antes queria me atrever a fazer uns reparos em algumas colocações da sua brilhante e maravilhosa palestra. A aprovação da dragagem, que é feita pelo órgão hidrográfico da Autoridade da Marinha do Brasil, segue parâmetros mundiais. A Marinha do Brasil não está inventando a roda, e nem é um órgão político. Ela recebe todos aqueles mapas da dragagem feita. Eu não tenho procuração deles, eu estou só explicando para o público como é que é feita essa aprovação, já que você mencionou que não foi aprovada, deixando jazente que há uma grande esperança na aprovação. E essa aprovação, quando vier, não vai mudar de imediato, calados, e vou explicar rapidamente por quê. Então, a Marinha, quando recebe o programa, segue uma listagem de padrões matemáticos adotados no mundo inteiro, que não se inventou nada. Se aquilo foi cumprido, aprova. Se não foi cumprido, não aprova. O segundo reparo que eu queria fazer é que o PAC de dragagem aqui começou inicialmente com uma largura de 150 metros, depois foi ampliado para 220 e não 250, como você falou. E quero acrescentar o seguinte: como prático que tem 27 mil manobras feitas, hoje eu sou o prático mais experiente aqui no estado de São Paulo, eu quero dizer o seguinte: 250 metros de largura num canal com 15 ou 17 metros, numa linha reta, dentro do porto onde as águas são abrigadas, é mais do que suficiente para dois navios com 340 metros de comprimento e 46 de largura passarem navegando um próximo do outro. Só que na Barra de Santos, com a agitação natural de uma área, de uma baía desabrigada como a nossa, corre um risco muito grande de um navio bater no outro. E as curvas do Porto de Santos, você pode, não tem mais do que, não dá para passar além de 250 metros. Você pode dragar até 20 metros, não dá para cruzar dois navios desse tamanho e com essa largura nessas curvas. Não dá hoje e não vai dar daqui a 10 anos nem daqui a 20. Isso aí não adianta dragar 20, 17, não vai dar em alguns pontos do porto, porque a geografia não permite. Bom, esse era o reparo que eu queria fazer, e agora eu quero fazer a pergunta. Qual é a sua explicação, já que você é um homem com grande, eu respeito muito a sua experiência no porto, e acompanhei de perto a sua gestão no CAP, como é que você me explica que o BTP é um terminal com tanto problema? Eu vejo todo dia navio de contêiner que custa uma fortuna por hora e por dia, fundeado na Barra de Santos, o que é uma barbaridade. Como é que você explica que o terminal BTP está completamente pronto, maravilhoso, equipado, o pessoal, os seus funcionários estão todos adestrados e não deixam esse terminal iniciar a operação? Quando existe uma carência enorme de navios de contêiner
são navios que têm que seguir uma rotina rigorosa de horário, de atracação, de desatracação, e tem esse terminal que está pronto, e tem essa história aí, não sei se é CETESB, não sei qual é o órgão ambientalista, que diz que tem um pouquinho de mercúrio e não deixa dragar. Ora bolas, pega aquele mercúrio, joga 20 milhas, se 20 milhas é pouco, joga 200, 300, mas deixa dragar. Quer dizer, estão prejudicando, e eu digo, os órgãos ambientalistas que controlam isso, estão prejudicando não é a mim, é ao Brasil. O Brasil é que precisa desse terminal pronto para operar e não deixam dragar. Não deixam, é uma vergonha, uma coisa que eu fico escandalizado de ver, e ninguém escreve uma linha na imprensa a respeito disso, e o próprio terminal eu não vejo questionar. Quer dizer, na minha cabeça eu não consigo entender isso. O terminal está pronto, com os containers, os transtainers, o pátio, tudo pronto, uma coisa linda de ver, e não conseguem operar. Então, você tem alguma explicação para isso? Por que não deixam dragar aquilo, meu Deus do céu? Deixa acabar de dragar. Eu queria ouvir os seus comentários a respeito. Obrigado. Comandante, obrigado pela oportunidade. Primeiro, eu acho que talvez eu é que não me fiz entender, né? Talvez eu não expliquei direito. Em nenhum momento eu efetuei aqui qualquer crítica à Marinha. Eu disse que depois de tanta luta, até o senhor na hora disse não foi completado, eu disse exatamente, não foi completado e não foi homologado. Não existe nenhuma crítica aqui ao trabalho da Marinha, porque a Marinha, ela cumpre a liberação, ela vai atestar as profundidades, homologar, cumprindo um rito que na prática a autoridade portuária tem que apresentar as batimetrias provando que lá tem as profundidades que precisam ser cumpridas. Ela atesta e a autoridade portuária publica, divulga. Então, nem sombra de crítica à Marinha. Respeito demais e sou inclusive da Sociedade Amigos da Marinha. Né? Outra coisa que talvez eu não me expliquei direito, quando eu disse dos 250 metros, eu disse que esse foi o estudo técnico que o CAP pediu para a fase 2, né? Para que, pensando já mais à frente, o que é que nós precisamos fazer. Por quê? Porque a fase 1, nós já sabemos, são 220 metros, 15 metros de profundidade, que não dá calado de 15 metros, é bom deixar claro que não é porque tem 15 metros que o navio pode ocupar. Ele tem que ter uma faixa que eles chamam de pé de marinheiro, pé do piloto, porque o navio movimenta durante a navegabilidade e tal. Então, por 15 metros, você em tese entrará com o navio e sairá com o navio na faixa de 14 metros de calado, nessa faixa. O que nós, CAP, pedimos que a CODESP fizesse, e isso foi apresentado um trabalho técnico, inclusive analisando os raios de curvatura, tudo direitinho, para que verificasse quais são os maiores navios dos mercados que o Porto Santos opera. Não é mercado, por exemplo, de minério de ferro, que são navios de 300 mil toneladas, é outra realidade. Então, para esses navios, os super conteneireiros, os graneleiros de grão, de sojas, essas coisas, para estes, tendo um calado de 17, uma profundidade de 17 metros e um canal de 250 metros, nós poderemos operar esses navios. Na maior parte, com a dupla passagem. Em algumas curvas, existe esta preocupação, dependendo de como a água esteja, como esteja o tempo, de dupla passagem dos navios, dos super navios, né? Com relação à BTP, comandante, que o senhor perguntou, a informação que nós temos é que os dois terminais estão absolutamente prontos, a Embraporte e a BTP. A BTP estaria aguardando uma dragagem de uma parte ali do cais, que não exatamente envolve questão ambiental. Parece que é uma questão do contrato com a CODESP, que fez um novo contrato de dragagem. Por quê? Porque a dragagem ali é de responsabilidade da CODESP. Esta ponta mais próximo à Lemoa, que tem que sim, é uma lama que não pode ser lançada nos pontos comuns,
ela tem que ser talvez recolhida em terra, e isso é uma questão que eles estão analisando, não prejudicaria ainda o início da operação da BTP. Em resumo, pelas informações que nós temos lá, a BTP está esperando duas coisas: a licença de funcionamento emitida pela CETESB da parte de terra, que todas as formalidades já foram cumpridas, agora é uma questão burocrática, e a finalização de dragagem da bacia de evolução, de aproximação nos berços mais lá do Sabuó. Ok? Bom, queria agradecer muito a presença dos expositores aí, dos senhores. Acho que temos aí material aí para ampliar bem a discussão depois aí pelo portal, pela internet. E dá por encerrado aí esse seminário. Muito obrigado, então.